Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Slim. É com imensa alegria que hoje a gente está apresentando, nosso segundo episódio com um tema super atual, super relevante, que eu tenho certeza que vai ser de interesse de muita gente aí do outro lado que está nos assistindo. Enquanto vocês estão chegando, chame aí sua família, quem está no seu trabalho, para poder assistir com a gente. Mas enquanto vocês chegam, eu vou lembrar sobre o nosso primeiro episódio, tá? Nosso primeiro episódio foi ao ar e com um tema muito também interessante, falando sobre a síndrome de burnout e o gerenciamento do estresse. Então, nós trouxemos aqui uma profissional da área de saúde, uma fisioterapeuta, que hoje é uma empresária de sucesso e que ela compartilhou com a gente tudo que ela viveu, como foram os primeiros sintomas, como foi o tratamento e como foi essa recuperação na síndrome de burnout. Então, vale muito a pena você assistir esse episódio, tá bom? E trazendo, falando hoje sobre o nosso segundo programa, um tema, como eu já disse, relevante, atual, de interesse de muita gente e que a gente vai abordar sobre a perspectiva, do olhar médico aqui, eu falando sobre como é que eu vou falar com vocês? Toda a minha experiência. E o nosso convidado vai abordar com toda a experiência dele sobre o outro olhar. O meu olhar médico e o olhar dele sobre a psicanálise, no olhar da psicanálise. Então, preste atenção, nosso tema hoje é compulsão alimentar e o nosso convidado, preste atenção no currículo, gente. Ele é dentista, formado pela UFES desde 1989, fez psicologia pela Unesa, tá? Em 2007. É psicanalista clínico e didata pela SPOB desde 2004 e também professor universitário de psicologia e psicanálise, tá? Além de tudo, eu não posso deixar de falar, ele é meu primo, meu familiar, uma pessoa muito querida e muito competente para conversar com a gente sobre compulsão alimentar. Ele é o Carlos Eduardo Correia de Oliveira, ele é o Edu. Seja bem-vindo. Olá, Melissa. A todos vocês que nos dão o prazer e a honra de nos assistirem, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estarmos juntos. Além dessa excelente profissional, essa prima querida de tanto tempo. E parabéns pelos assuntos escolhidos. Esse é o segundo podcast. Parabéns pela escolha do primeiro, a síndrome de burnout, tão importante nesse contexto, nesse universo dos tempos atuais, as aflições desse mundo do trabalho e que implica ou tem implicado aí com tantos adoecimentos, tanto físicos quanto psíquicos. E parabéns pela escolha do tema de hoje, essa compulsão alimentar, que também é algo extremamente pertinente, onde essa união da medicina, principalmente, nessa vertente da endocrinologia, com a psicologia como uma ciência como um todo, a psicanálise como também um ramo particular, unirmos forças com um único objetivo, que é o bem-estar, a qualidade de vida de todos nós, tanto individualmente quanto, com certeza, em termos coletivos. Perfeito, Edu, exatamente isso, essa abordagem, esse olhar médico, esse olhar sobre da psicologia, da psicanálise, enriquece muito mais, o tratamento, a cura dessa pessoa, o diagnóstico, o tratamento e a cura desse indivíduo. Então, eu acho assim, é fundamental, nesses distúrbios físicos e psíquicos, a gente ter essa abordagem multidisciplinar. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta sobre o olhar da endocrinologia, que eu vejo muito no dia a dia, que é a seguinte pergunta. Eu vejo muitos pacientes, muitos colegas de trabalho, amigos que, por saberem da minha condição de médica, de lidar com pacientes com obesidade, da endocrinologia, chegam para mim falando assim: nossa, Melissa, eu estou comendo muito, eu tenho compulsão alimentar, preciso de ajuda, coisa e tal.
Mas a compulsão alimentar é um transtorno psíquico muito grave, gente, muito dramático. No caso da compulsão, o paciente simplesmente ele perde o controle sobre o ato de comer, ele ingere muita caloria em pouco espaço de tempo, ele não busca por prazer, ele não busca um alimento gostoso, prazeroso, ele simplesmente abre a geladeira e pega qualquer coisa que tiver, um frango gelado, um arroz gelado. Então, é uma coisa dramática. E eu acho que as pessoas confundem bastante com o comer emocional. No comer emocional, vai ser sempre aquele padrão de recompensa, de buscar por um alimento gostoso, saboroso, mesmo que seja em grande quantidade. Porque acontece isso sim. Por isso que se confunde muito, né? Então, a minha pergunta sobre o olhar da psicologia, da psicanálise, existe essa diferença entre a compulsão e o comer emocional? Ou é tudo, a raiz é toda no mesmo problema? Como é que vocês veem isso, Lu? Excelente pergunta. Teríamos que partir, né, de como a psicanálise enxerga ou explica o funcionamento psíquico humano. Teríamos que partir brevemente, apenas para entendermos, o chamado conceito de pulsão, pelo menos no seu funcionamento psíquico. Perfeito. Somos, para a psicanálise, seres da pulsão. A pulsão seria essa força, essa energia que nos movimenta desde a primeira mamada, como dirá a psicanálise, ou seja, desde a primeira sucção no seio materno ou em qualquer instrumento para a alimentação, até o último suspiro no leito de morte ou no momento do óbito. Vivemos porque temos essa energia. Poderíamos então dizer, ou vocês poderiam pensar, mas isso é o normal? Todo ser vivo tem essa energia que é o próprio instinto. Então, na verdade, essa pulsão seria o equivalente ao instinto dos demais animais. Sim e não. Sim, porque há uma correspondência. É essa força realmente que nos mantém vivos. Mas não porque no Homo sapiens sapiens esse instinto está inexoravelmente ligado a uma força que poderíamos, na pobreza da nossa linguagem, reduzir a uma palavra, mas que é uma palavra extremamente importante para o contexto do funcionamento psíquico humano: desejo. Somos seres desejantes. Movidos pelo desejo. Em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ações, ainda que não haja evidências, ou ainda que não venhamos a encontrar evidências, somos movidos pelo desejo. O leão tem fome, vai caçar o gnu, a zebra, o antílope, o que fizer parte do seu habitat, do seu local de vida. Vai saciar a sua fome, vai vir uma espécie, digamos, de mensagem regulada pelo próprio instinto no funcionamento orgânico, ele vai se sentir saciado e pronto. Nós sentimos fome pela mesma regulação, digamos, da necessidade de sobrevivência por esse impulso instintual. Só que seres desejantes que somos, não basta irmos ao alimento. Desenvolvemos uma ciência, a gastronomia, para prepará-los. Não basta, imagem, né? Não basta que o alimento venha saciar a fome, ele precisa nos agradar ao paladar, ao olfato, ao visual. E automaticamente nós perdemos essa regulação específica da natureza através do instinto que os demais animais, portanto, que os demais seres vivos têm. Tornamos seres desejantes. Tornamos, assim, autônomos nessa capacidade, nessa obrigação de regular dentro de nós mesmos o que precisamos e o que não precisamos em termos de desejos. Automaticamente criamos um universo de vida muito mais complexo,
Criamos culturas, criamos N formas de canalizarmos em várias expressões o nosso desejo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta falando sobre isso. Essa questão desse pulso que é inerente, né, a todos nós, né, ao animal, ao Homo sapiens, né? Quando que a gente pode perceber que esse pulso é patológico, né? Como é que começa aí esse pulso normal, como você falou, tem essa questão do pulso que é inerente e o homem tem toda uma questão de sentidos, né, relacionado ao visual, ao paladar, ao olfato, mas quando que isso deixa de ser normal, esse pulso na psicanálise e passa a ser uma coisa patológica, por exemplo, se manifestando num ato de comer abusivamente, excessivamente? Excelente pergunta. Aprendemos, né, ao longo desse processo evolutivo, Homo sapiens sapiens, a lidar com esse desejo, colocando, digamos, parâmetros de medidas com ele em duas grandes direções, reguladas por um princípio elementar, chamado de princípio do prazer, porque todo o desejo é movimentado na psique humana. E quando sempre usarmos o termo humano, estaremos designando nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, movimentamos ou somos regulados por este princípio. O desejo vai sempre buscar o que o sujeito, e aí trazemos para a singularidade, para a subjetividade, entende ou sente como prazer. O obstáculo encontrado até para a nossa sobrevivência como espécie, utilizado desde que saímos das cavernas e sendo aperfeiçoado à medida que viemos, homos primitivos, neandertais, até chegarmos, é o chamado princípio da realidade. Esse é o grande conflito humano para a psicanálise. Nós passamos 365 dias e 6 horas do ano, 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfim, lutando silenciosamente. Não sei se luta é um termo muito forte, mas talvez poderíamos usar negociando, ou um termo mais moderno, gerenciando o que nos dá prazer com o que a realidade nos mostra. Quando dizemos realidade, dizemos o que adquirimos através do conhecimento, o que adquirimos através da nossa construção cultural. Então, por exemplo, suponhamos que comer torna-se extremamente prazeroso para um indivíduo, para além do que ele chamaria de fome, ou para além do que o organismo sentisse como necessidade. O que vai regular, ou o que vai ser o ponto, a realidade, em que sentido? O conhecimento dos distúrbios que os alimentos causam no funcionamento orgânico. O conhecimento, por exemplo, dos malefícios para a saúde física, inclusive com a própria expectativa, ou com a própria longevidade. Regulado aí pelo conhecimento de peso ideal, de acordo com a altura, de massa muscular, de massa magra, enfim, de funcionamento de todos os sistemas, todos os aparelhos cardiovascular, respiratório. Então, é essa realidade, né, dando apenas um exemplo, assim como a realidade social, se eu tenho uma mesa extremamente farta e supérflua, quanto pode estar faltando para os demais, ou o que eu posso estar causando, por exemplo, com relação à própria destruição da natureza para satisfazer. Então, nós temos, nesse princípio de realidade, digamos, os grandes freios físicos, sociais, coletivos, da própria natureza, que é o que vai ser esse universo, digamos, de equilíbrio,
diário, o quanto eu preciso me alimentar para estar satisfeito e, ao mesmo tempo, sem forçar qualquer distúrbio da saúde. O que a realidade já me indica que sejam os alimentos necessários e os mais, digamos, saudáveis, aqueles que eu devo ter moderação, que eu devo... Quando esse princípio do prazer não encontra um equilíbrio, e esse equilíbrio é individual, dentro da realidade, nós podemos ter, que é o nosso assunto, né? A alimentação, um destino dessa pulsão. E à medida que ele vai se estreitando, ele vai se tornando uma compulsão. Ou seja, à medida que é o alimento que vai se tornando o ponto de prazer do indivíduo, o indivíduo vai caminhando constantemente as ações diárias. Aquele pulso normal vai... Isso. E automaticamente estamos no perdendo caminho... o controle. Totalmente. Ele perde o freio. A gente pode dizer, então, Edu, que o paciente que vive está passando por essa compulsão alimentar, por esse transtorno, tá? Tão grave, ele perdeu o freio daquele pulso que é inerente a qualquer ser humano. O filtro, como a gente fala hoje, né? Perdeu os filtros, perdeu os freios. Perfeito. Na verdade, a balança que equilibra prazer com o que a realidade informa, ela está pendendo muito para o lado do prazer. Entendi. Dá esse quadro realmente. Poderíamos usar o termo grave da compulsão alimentar. Só que, psicanaliticamente falando, nós não temos como, digamos assim, negar que, apesar da compulsão ir por alimentos, às vezes totalmente desconexos com o que o organismo necessita, há um prazer. Sim, é verdade. Há um prazer. Certo. Não teria como descartarmos que mesmo a obesidade mórbida, que é uma das consequências mais complexas dessa chamada compulsão, entraremos na alimentação emocional, na fome emocional, né, daqui a pouco, mas esse seria o quadro mais grave da compulsão. Há um prazer. Perfeito, concordo. Mesmo ele não tendo essa busca na hora do descontrole, né? Na hora que ele vai comer pelo gostoso, pelo saboroso, ele pega qualquer coisa, com certeza. Ele está saciando, ele tá saciando mesmo um prazer, que é, mesmo que não seja o gostoso. Concordo plenamente com relação a isso. Tá? Mas, assim, eu creio que as definições realmente, acho que as pessoas confundem isso um pouco. Né? Então, o leigo, ele confunde isso. Eu acho que é nosso objetivo aqui, entender, exatamente direcionar essas definições mesmo, né? Mas, então, falando sobre isso, nossa, eu gostei muito dessa questão da pulsão que passa para a compulsão. Você fez uma transição, é muito, muito bacana, gente, muito legal isso daí. Então, o que você acha que hoje, né, no nosso mundo moderno, seriam as principais causas que levam essa passagem da pulsão, que é normal, para essa compulsão alimentar? Hoje, como você colocou muito bem, talvez boa parte dos distúrbios alimentares, que inclusive chegam, né, aos endocrinologistas, ao tratamento médico, esteja nesse outro tronco, embora a raiz seja a mesma, o ser desejante, o prazer. O tronco, por exemplo, né, do comer emocional, que se costuma, né, chamar dessa espécie de comer emocional, ou de causa emocional, embora seja a mesma raiz, ou seja, há um prazer, mas o tronco difere, porque, na verdade, o que acontece, além do prazer do alimento, há o prazer de transferir para o alimento algum afeto ou algum outro caminho, talvez seria melhor, esse algum outro caminho que não se encontra, na verdade, obstruído totalmente. É como se ele se encontrasse com meia pista, diríamos. Por exemplo, canalizar
para o alimento questões afetivas conjugais, questões trabalhistas, insatisfação no trabalho, questões, por exemplo, de insatisfação na vida social, questões de insatisfação consigo mesmo. O comer emocional seria a alternativa que vai compensar no ato de alimentar ou na alimentação uma frustração em alguma outra área, uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança. Um abuso no passado. Um abuso, um trauma. Perfeitamente. Tanto, excelente colocação, tanto questões atuais, digamos, né, presentes, como questões passadas que estão ali. Que foram, ou que ainda se encontram, digamos, entre aspas, mal resolvidas dentro desta psique. E que na imensa maioria das vezes, e aí que vem a grande dificuldade, às vezes, no auxílio, é que só o indivíduo sabe. E como o princípio do prazer que nos regula, ele nos leva sempre a evitar o ponto oposto, ou seja, como somos regulados pelo princípio do prazer, tendemos sempre a evitar o que nos causa desconforto, desprazer. O que nos causa desconforto. Então, entre assumir e resolver uma questão, suponhamos conjugal ou trabalhista, porque talvez nos falte mesmo entendimento ou vontade mesmo de resolver, ou porque somos submissos, essa parcela de desprazer pode ser compensada ou está sendo compensada no ato da alimentação. Então, qual seria a grande diferença na prática? Nesse caso, o indivíduo continuará selecionando os seus alimentos. Ele só vai fazer isso numa rotina muito superior ao que ele faria normal. Ou normalmente. Então, ele irá selecionar, ele irá comer o que ele gosta, por exemplo, chocolate ou doces, o açúcar extremamente. Então, normalmente são as vias mais. Mas ele continuará comendo as suas saladas, as suas. Só que com, digamos, uma força e uma intensidade desconexa com esse princípio da realidade, que vai estar falando com ele, não, você está exagerando, e ele sabe. Ele sabe muito mais do que no caso da compulsão, que tende a ser muito mais inconsciente esse prazer. E, inclusive, na compulsão existe o fator da vergonha, né? O paciente, a culpa, né? Depois que acontece aquilo. E já no comer emocional, ele sabe, né? Tem mais consciência e mesmo assim ele vai optar. É aquela balança, né? Que pesa mais para o lado sempre do prazer. Perfeitamente. Só que enquanto um é uma compulsão, o outro, poderíamos usar o termo na pobreza da nossa linguagem, é uma compensação. Muito legal. Algo está sendo compensado. Nossa, que maravilha, gente. Que explicação, né? Profunda, mas ao mesmo tempo, né? Simples, que nem faz a gente entender, né? Da diferença da compulsão para essa compensação que é a nossa balança, né, de todo mundo, né? Só da pessoa que sofre com isso. Acho que todos nós temos um viezinho. Isso é nosso, né? Como você acabou de falar, isso da natureza do Homo sapiens, né? A buscar o prazer mesmo. Nossa, muito legal. Du, a gente estava conversando antes da gente começar. Vamos falar dessa questão que é super também atual, da distorção de imagem. Como é que é a questão, né? As pessoas sempre falam, antigamente não tinha obesidade, não sei por causa disso, por causa daquele hoje. E fala um pouquinho disso, né, na sua visão. Melicinha, você é o cara. Excelente pergunta. Essa é um outro fundamento, né, da psicanálise, no sentido de que todos nós, na verdade, desde o nascimento, desde o 6º mês de vida, há um psicanalista, ele não é o pai da psicanálise, que é o Sigmund Freud, mas muito conhecido, chamado Jacques Lacan,
um francês que contribuiu e que estudou muito o que nós chamamos de autoimagem. Uma das questões, assim, um dos fundamentos mais importantes da psicanálise para o equilíbrio psíquico. A pulsão e essa autoimagem. O que seria essa autoimagem? Seria a forma como nós nos vemos psiquicamente. Começaria, psicanaliticamente falando, no que Jacques Lacan vai chamar de estágio do espelho. Não precisamos entrar muito, mas apenas para dizer que, por volta do 6º, 7º, ou a partir deste período, quando colocamos uma criança diante de um objeto que reflete, ou que reflita, a sua imagem, e na nossa sociedade ocidental, desde tempos, esse objeto é sempre o espelho, né, que veio substituir o que a água fazia, a criança começa a ser capturada, é o termo utilizado por essa imagem. De que sentido? Quem já teve, né, filhos pequenos, tem outros sobrinhos, é interessante reparar como que a partir desse determinado número de meses, a criança começa a fixar no espelho a sua imagem, como se ela estivesse se identificando. Com um pouquinho mais de tempo, ela começa a olhar para a imagem de quem está ao lado, refletida ao lado. Com um pouquinho mais de tempo, ela começa a olhar para trás, para ver quem está ao lado dela, embora essa pessoa possa ser quem está desde sempre, a mãe. Para a psicanálise, seria a posse desse momento extremamente importante para o resto da vida, que significaria a criança ali, no imaginário, começar a dizer: eu sou esta imagem. E isto vai sendo consolidado à medida que se vai crescendo para o resto da vida. De tal forma que é essa convivência, essa maneira que nós lidamos com a nossa imagem é que faz com que saibamos quem nós somos, independente de algo que nos reflita. Todos nós, quando pensamos em nós, temos essa imagem interna. O distúrbio dessa imagem, ou desequilíbrio desta imagem, é uma das causas mais comuns, praticamente, quando se chega à psicologia, à psicanálise, tratamentos, por exemplo, tanto de compulsão quanto desse comer emocional, não há um tratamento que, em nenhum determinado momento, dentro daquela singularidade ou da subjetividade do sujeito, não passe por como o indivíduo lida com a sua imagem. Deixa então te interromper e ver se eu entendi, para a gente continuar falando sobre isso. O indivíduo, então, a criança, ela não se vê só por ela se vê pelo entorno dela. Então, aquela mãezinha, aquele paizinho que fala que ele está gordinho, nessa época, nessa fase, é aquela referência que já começa por aí, vê se eu estou certa. Sensacional. A criança extremamente insegura, extremamente dependente, principalmente da família e depois de escolas, enfim, poderíamos dizer que até a chamada adolescência média, 14, 15 anos, essa dependência, ela vai diminuindo, mas ela está sempre nessa dependência. Mesmo o pré-adolescente depende, sim. A construção dessa imagem pelo entorno, ou seja, pelas pessoas que fazem parte do entorno dessa criança que vai, né, se desenvolvendo, é extremamente importante. E como lidamos, principalmente na última década, poderíamos dizer nas últimas 2, mas particularmente nos últimos 10 anos, esse triunfo da imagem e principalmente de uma espécie de normatização dos padrões de imagem. Então, se uma criança
começa ou ouve desde sempre do seu entorno: você está gordinha, você come muito, você é isso, você é aquilo, seu cabelinho não é, você puxou a família do seu pai, seu cabelo não dá, você puxou não sei o que, seu nariz é isso, eu tinha medo, pensei 9 meses, vai nascer com a orelha da mãe, e olha o que aconteceu, veio mesmo, vai puxar, sei lá, o formato do avô, do rosto. A criança vai crescendo. Olha que interessante, gente. Sendo, digamos assim, bombardeada por comparações constantes, e essa comparação hoje potencializada, digamos, elevada a 1000, porque temos uma imagem, né? Temos um aparelho que cada vez nos chega mais cedo, perfeito, sem nada a contestar, que nos trazem imagens do mundo. O equilíbrio ou o desequilíbrio dessa imagem interna, temos percebido que tem se tornado cada vez algo mais premente. E não levamos isso em consideração. E o fato mais importante é, não importa quem somos, não existe ninguém como nós. Não há como nos compararmos com nenhuma outra imagem, ainda que seja de um gêmeos univitelino, porque ele terá um outro padrão psíquico de interpretação e a imagem interna dele será única, dele, uma psique singular. Então essa visão, esse reforço desde a infância, isso é extremamente importante. De reforço positivo, no caso, Sempre. né? Ainda mais no mundo de hoje, que a criancinha já tem acesso ali Sempre. ao celularzinho, e aí começa a ser bombardeada pelas imagens, né? Aí já começa desde pequenininho definir um padrão estético, né? Essa coisa que sempre teve, mas realmente, como você falou, hoje isso está muito mais acentuado. Isso. Orientação apenas, orientação não, acho que é uma palavra, reflexão aos pais, não comparem os seus filhos com ninguém. Olha que interessante. Não só crianças, mas pré-adolescentes, na adolescência, eles são únicos. Cada um com a sua imagem. Todos os quadros do distúrbio alimentar, conhecido como anorexia, estão relacionadas de uma forma gravíssima a essa autoimagem. O indivíduo está caminhando para um quadro, às vezes, patológico grave, por exemplo, de anemia, desnutrição. ou desnutrição, e ele se vê como? Às vezes, obeso, acima do seu padrão, onde não encontra-se nenhum respaldo com a realidade. Mas essa imagem distorcida, assim como também fundamenta, embora com menos gravidade, o lado da própria compulsão alimentar futura, porque esse desequilíbrio também impede uma espécie de autoconceituação interna. Quais seriam os meus parâmetros para que esse limite da realidade, ou para que o princípio da realidade estabeleça limites no meu corpo físico em termos de peso? Ao não ter essa imagem equilibrada, não só o espelho, mas principalmente aqui, comigo, aqui dentro, eu não tenho este equilíbrio, este parâmetro perfeitamente. Tanto do lado da anorexia quanto do lado da obesidade. Ele não consegue se enxergar que fazendo isso, comendo compulsivamente, ele está fazendo mal para si mesmo. Ele está ganhando peso, e ganhar peso é o de menos. Ele está, né, com maior risco de ter morte súbita por doença cardiovascular, ele está com maior risco, né, de desenvolver a apneia do sono, um quadro enquanto ele estiver dormindo, coisas assim, realmente muito mais graves do que esse ganho de peso. Perfeito. E agora você imagine um distúrbio de imagem associado ao ser, regido pelo princípio do prazer que nós somos. Como dá para começar a entendermos as grandes dificuldades que se lidam nos tempos modernos com esse quadro
patológicos, podemos chamar, né, de distúrbios alimentares, obesidade, anorexia, e esse comer emocional, esse ganho de peso, desse desconhecimento mesmo de estabelecer limites nas refeições, em quantidades, em número de refeições. É aquela também, não sei se, assim, eu falando, não sei como é que você vai falar, aquela falta de autocontrole. A pessoa sabe que está fazendo errado, que não deve comer aquilo, que aquilo não é legal, e mesmo assim, conscientemente, ela faz. Parece que é aquela força maior, né? Ela tem consciência, não deve, tipo assim, e vai. Isso, amiga. E deixamos, né, mais assim para a parte final, até para não assustarmos, porque esse é um preceito específico da psicanálise. Porque poderíamos perguntar, ok, regido pelo princípio do prazer. Tá, mas a partir de um momento em que essa obesidade, esse ganho de peso, começa a causar consequências desagradáveis, vamos botar entre aspas, sofrimento, quer seja com a balança, quer seja com roupas que já não se encaixam, quer seja, por exemplo, com determinadas vergonhas de que, né, determinados ambientes, tipo praias ou convívio social, poder-se-ia perguntar, mas aí onde está o prazer? Então não é sempre que o princípio do prazer regula. Pois é, para a psicanálise é sempre. Mas onde estaria o prazer, por exemplo, em manter, apesar das evidências, da consciência, das colocações médicas, aí é que teríamos que admitir uma situação que é extremamente complexa e complicada de admitir para nós mesmos, que muitas vezes, na verdade, na imensa maioria das vezes, ocupar um lugar de coitadinho gera prazer. Ser o centro das atenções, porque se come muito na família, gera prazer. Ou se coloca como se fosse o centro das atenções. E mais, quantas vezes nessa chamada compulsão alimentar, né, ou nesse chamado exagero alimentar, que vem uma espécie de prazer na autopunição. Eu não sou tão perfeito como eu gostaria, então eu me puno com esse corpo que eu tenho. Eu sou um pecador, então eu me puno com esse... Enfim. É muito complexo. Então, talvez a psicanálise, e é extremamente complexo, realmente, mas teríamos que admitir, embora, volto a dizer, não é agradável, o quanto há de satisfação. Vamos usar um termo psicanalítico, o quanto há de prazer no desprazer. Olha só. Teríamos que admitir, também extremamente desagradável, o quanto sentimos, às vezes, satisfação em nos colocarmos no lugar do coitadinho. Todo mundo que conviveu comigo ganhou dinheiro, só eu que não, coitadinho de mim. Todo mundo cresceu, ficou bonito, só eu não, coitadinho de mim. Todo mundo cresceu, casou, só eu não, coitadinho de mim. Todo mundo tem os filhos perfeitos, só eu que não, coitadinho de mim. Todo mundo tem cabelinho assim, só eu que não, coitadinho de mim. Todo mundo tem o corpo que quer, só eu que não, coitadinho, coitadinho. Quando o coitadinho fica muito grande, nós reduzimos para tadinho. Tadinho de mim, tadinho de mim. E, às vezes, nem precisamos tanta observação para perceber o quanto, por trás de um discurso de sofrimento, há um movimento do orbicular dos olhos, há um movimento do orbicular dos lábios, esse músculo que denota uma certa satisfação. Ele se torna o centro da atenção. Isso, e também o músculo trai que há um prazer de falar daquele sofrimento. Só eu que não, só eu que não consigo, só eu que não tive, só eu que não tenho. Gente, que legal. E muitas vezes se tem, e esses são os casos também extremamente complexos de se ajudar psiquicamente, porque é mostrar àquela psique a reativar o quadro de que prazeres não precisam ser retirados do sofrimento. Sim. Ou de uma autopunição. Entendi.
Às vezes, por exemplo, a criança que cresceu sozinho, dando mais, às vezes a família, não estou dando mais atenção a um irmão, a não sei quem, ao seu primo, ouvindo seu primo é isso, você não, seu primo é inteligente, você não, seu primo... Quando ela começa a se tornar, ou perceber, por exemplo, a partir da pré-adolescência, que a obesidade está trazendo para ela a atenção, embora a atenção de críticas, além de tudo é gordo, além de tudo é gordo, além de tudo é gordo. Esse ocupar o centro, embora para ela seja desprazeroso na consequência, mas no lugar é prazeroso. Então ele que foi talvez só um exemplo, citando uma criança apagada ou excluída, torna-se o gordinho da turma. Embora de um aspecto negativo, ele tornou-se uma espécie de referência da turma. Aonde você senta ao lado do gordinho, ao lado, poderíamos pensar, mas isso é pejorativo? Sim, há um sofrimento, mas há um ganho por trás desse sofrimento que acaba sendo o combustível para que não se queira sair. Às vezes ele se torna até um líder da turma, né? Isso é interessante. Perfeitamente. Gente, olha, isso daqui é ouro, tá, gente? Presta atenção nisso daqui, tá? Se você tá vendo isso sozinho, você pode compartilhar, chamar a gente, porque vale a pena ouvir esse nosso bate-papo com toda a atenção. Tá? E principalmente para quem tem filho, porque, como o Edu está falando, isso daí começa naquela faixa etária que a criança está se formando, né? Na infância, a primeira infância que a gente fala, né, Edu? Nessa primeira infância, né? Perfeitamente. Então, olha o cuidado aí das palavras, olha o cuidado aí, né? A delicadeza que a gente tem que ter, né? As comparações, né? Principalmente nesse mundo de hoje. Né, que existe esse padrão, a gente busca sempre os padrões, né, tentar se encaixar nos padrões. Então, muito, muito bom. Du, a gente vai continuar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como a gente, como é que eu vou te falar? Evitar isso daí, evitar a compulsão, tem como prevenir pela psicanálise? Muito boa pergunta também, minha amiga. Nós dissemos que seres da pulsão, quanto maior o número de caminhos essa pulsão tem para sair e atingir o objetivo do prazer, será sempre melhor como qualidade de vida. Então, por exemplo, se a criança é levado a ter prazer, sei lá, de natação, de brincar, de jogar futebol, de fazer isso, até mesmo de usar a tecnologia, de ir ao cinema, de ver filmes, assim como o adulto. Se temos prazer em caminhar, em ler, em ficar mesmo dentro de casa, de arrumar, de fazer, de ter... À medida que nós vamos estreitando os objetos, que essa pulsão, que essa energia vai encontrar o prazer, maior serão as chances de compulsão. Se o indivíduo começa, por exemplo, a só achar graça, ou seja, prazeroso, psicanaliticamente falando, se tiver bebida alcoólica, e começa, por exemplo, a associar qualquer situação para ser prazerosa, tem que ter o álcool. Então, eu posso buscar situações diferentes, desde que tenha o álcool. Isso pode ir caminhando para um funil onde as situações começam a ficar sem prazer e o álcool tornar-se a única fonte de prazer. Então, isso vai levar a uma compulsão pelo álcool, que nós chamaríamos aí de alcoolismo. As drogas, a mesma coisa. O sexo, a mesma coisa. E automaticamente a comida. O ato de trabalhar, qualquer que seja, eu só encontro, eu tenho que trabalhar. O ato de possuir, por exemplo, dinheiro. A compulsão de ter, não se gasta, não se aproveita, porque o prazer é ver aumentar os números nas contas bancárias. Então, não é com o que se faz, é com o que se tem de milhões. Então, o gasto, sei lá, de 1.000 torna-se muito, porque o que eu quero são mais. O alimento, a mesma coisa. Então, assim,
uma profilaxia desses transtornos ou desses distúrbios alimentares, não importa a idade, não importa mesmo condição social, trabalhemos conosco sempre várias formas de prazer na vida. Estarmos com pessoas, estarmos em situações, o ato mesmo de caminhar, o ato de estudar, de ler, que cada situação tenha o seu prazer. Então, Edu, eu acho que essa mensagem é sua agora vale muito para os pais, né? A criança nessa idade aí de formação da sua imagem, ofertar para ela o esporte, né? Claro que a gente vive num mundo digital, tecnológico, mas abrir os horizontes, né? Dessa questão aí da leitura, do esporte. Então, eu acho que isso sim seria uma forma de prevenção. Igual você falou, não estreitar, mas abrir os leques onde essa criança vai virar um adulto que vai encontrar prazer em outras fontes, ou em fontes diversificadas. Perfeitamente. E se a criança, desde, digamos, nova, começa a apresentar, por exemplo, no ramo da alimentação, o que é comum nessa idade ainda, uma espécie de caminhos, digamos, únicos, ou, por exemplo, só come sorvete, ou só come determinado alimento, com carinho, com paciência, como costumam dizer, com amor, comecem aos poucos a introduzir de uma forma lúdica, de uma forma outros caminhos mas que a criança também não tem esse acesso fácil. Não quero comer, só come pizza. Mas quando abre, por exemplo, o congelador, tem sempre X sabores de pizza, sempre 7, porque está lá sempre com... Olha o ambiente aí também favorecendo, né? É o pai e a mãe que não querem que a criança desenvolva, mas está ali colocando na cara da criança, do filho, né? Tudo para ele poder seguir por aquele caminho, mesmo que de forma inconsciente, tá? Mães e pais. Talvez seja uma forma inconsciente, mas vale a pena vocês pararem, nós pararmos para refletir sobre isso. Esse ambiente, porque a criança é extremamente observadora, né? É impressionante, muito mais do que a gente imagina. Muito mais, perfeitamente. Então, muito bom o nosso papo, gente. Vamos já falando algumas coisas já de considerações finais. Como é que podemos ir? Do que você quer deixar de mensagem para o nosso público? É uma conversa, assim, é um tema extremamente complexo, tá, gente? Profundo, que faz a gente refletir lá dentro mesmo, né? A gente falou aqui de infância, dessa questão da distorção de imagem, a gente falou de coisas atuais, né? Que é essa geração tecnológica, como que essa questão de apresentação, de imagem mesmo, tá bombardeando a gente o tempo inteiro, né? As questões das comparações, a questão mesmo do prazer, né? A gente sempre vai buscar o prazer. Ele falou muito, muito bem sobre isso, né? Até o que não dá prazer, né? Foi tão complexa essa parte que é uma fonte de prazer, né? Mesmo, né? Muito, muito, muito. Só você mesmo para poder falar tão bem, de forma tão brilhante sobre isso, porque dá para entender realmente se existe. Então, muito bom aqui. E então, fala pra gente o que você pode deixar de mensagem aí sobre essa questão aí de alimentação, como... fala pra gente, conta pra gente aí o que você pode falar. Talvez, minha amiga, possamos colocar, alguns tópicos que sejam interessantes, para nossas reflexões. Principalmente porque vivemos também nesse tempos atuais com o que nós chamamos de triunfo da imagem. Hoje tudo é vendido até pela tecnologia que veio para ficar, nos traz aí benefícios extremamente interessantes e que com certeza serão aperfeiçoados, mas lidar com o equilíbrio nesse universo das imagens. Tudo hoje é colocado, se vemos lá uma imagem de um sanduíche, de um alimento, e mesmo nós que vendemos, que buscamos por aplicativos cada vez mais interessantes, esse universo da imagem que passamos,
não nos esqueçamos de que, embora a imagem seja uma parte importante, nós somos muito mais. E principalmente que esse universo da imagem não nos leve a comparações. Podem até nos conduzir a equiparar. Que tudo bem, é um modelo, mas não a comparação no sentido de que eu quero ser, eu tenho que ser, porque somos todos diferentes. Nossas crianças, cada uma com o seu universo em construção, respeitemos as diferenças, o universo das diferenças. E acima, né, de tudo, também, digamos assim, nos interessemos, nos alegremos, talvez, por tantas coisas, tantas opções, tantas situações, tantas circunstâncias, que hoje podem ser esse universo das pulsões. É importante a academia? Sim, mas caminhar, conversar, falar, ler, são importantes os celulares? Sim, é um aparelho fantástico que hoje resume quase, tudo. Tudo se consegue no celular, mas há um mundo para além dele. Um mundo também de quem está ao lado, de quem está aqui, de quem está... Um mundo, digamos, físico. Quanto maior for o nosso interesse por coisas diversas da vida, perfeito, mais fácil será nós lidarmos com as questões que podem se tornarem compulsivas. Vemos, né, hoje com uma certa preocupação, né, o alimento, as bebidas alcoólicas. Muitas vezes temos, por exemplo, aniversário de 1 ano, que muitas vezes a criancinha ainda nem anda, mas tem cerveja. Se não tiver cerveja ou se não tiver bebida alcoólica, boa parte não... Sendo que as crianças ainda não tomam. O aniversário é de 1 ano, mas tem que ter, porque senão os adultos não estão. Ou de que os adultos não podem, não... Enfim, nada contra, mas apenas como que nós vamos, sem perceber, introduzindo ou dando determinadas ênfases a produtos que depois passam a fazer parte constante, muito mais fácil de uma compulsão ou de um caminho prazeroso. Então, se você, por exemplo, né, na endocrinologia, diz, sei lá, há um problema hepático, há um problema pancreático, corte o álcool. O indivíduo não terá essa força. Há um problema com a obesidade, o álcool é complicado. Por quê? Porque praticamente em todas as situações, em todos os momentos da sua vida, tanto individual quanto coletiva, embora esses momentos podem não serem muitos, o álcool está presente. Falou uma coisa muito legal que a gente também vê muito na prática. Exatamente isso. Às vezes o paciente chega aqui para poder perder peso, ou você falou a questão da esteatose hepática, da gordura no fígado, ou um aumento das taxas, né, colesterol, triglicerídeo. Ele fala assim, doutor, eu quero tomar remédio, mas não mexe com a minha cerveja, não. Eu preciso emagrecer, mas eu não suporto academia. Mas você faz esporte? Nossa, Deus me livre, esporte não. Então, entendeu? Ele já, muitas vezes, né, isso daí, gente, não é uma crítica não, tá? Isso daí é uma coisa inconsciente. A pessoa já vem com a restrição. Entendeu? Então é isso que o Edu está falando, que a gente falou o tempo inteiro. Por mais complexo, né, que o profundo tenha sido esse bate-papo, a conversa, eu acho que a mensagem final, assim, que eu deixaria na minha visão, é sempre abrir os leques, entendeu? Abrir os leques de prazer, porque somos seres, sim, todos, que vamos buscar o prazer, e não é nada de mal nisso, né? É óbvio, mas é isso, é ampliar as fontes de prazer, principalmente da infância. É a vida digital, mas é a vida na comunidade, é a leitura, é o celular, é a comida mais assim...
o junk food, o fast food, mas também a alimentação natural que tem que ser ofertada para essa criança, né? Para os adultos, para nós adultos, né? Evoluirmos assim, porque essas doenças aí, a compulsão, né? O burnout, que a gente falou semana passada relacionado ao trabalho, estão muito relacionadas a isso. Estão totalmente relacionadas. Perfeito, excelente a sua colocação. O princípio de realidade vai sempre nos convocar a uma frustração do prazer. Na verdade, sempre esse é o grande equilíbrio. É claro que é extremamente prazeroso uma pizza, mas o que diz a realidade? Todo dia este alimento eu vou... Então é claro que eu vou me frustrar por, às vezes... Sim. À medida que eu torno, por exemplo, um alimento mais saudável, legumes, verduras, prazeroso, talvez não nem tanto quanto eu sinto quando eu vou às massas ou aos complementos, por exemplo, citando nada contra a pizza, nada contra a grande questão. Estamos citando esse caminho da frustração, assim como do álcool, da cerveja, enfim, que tudo bem, por que não prazer de cerveja, mas se isso se tornar todo dia, ou se para que eu vá trabalhar eu tenho que ter, como por exemplo o cigarro, que eu passo a restringir, né, não só a saída dessa pulsão, mas principalmente, né, digamos assim, a não conseguir lidar com o desprazer que a realidade está me dizendo dos malefícios desse prazer. É isso aí. Então, eu acho assim, o autoconhecimento, eu acho que é muito importante, né, gente? Sim, eu falo assim, como médica, diante de estudos como esse, a compulsão alimentar, a gente está falando, foi o nosso tema, né? O nosso tema. Eu acho que a primeira abordagem é muito mais do que medicamentosa, gente. É a abordagem principalmente da psicoterapia, da psicologia, da psicanálise. Porque o remédio, né, inclusive, vão ter casos que a gente vai ter que usar medicamento mesmo, como, né, a gente conversou, até antes da gente começar a bater esse papo. Mas o que vai cortar a raiz do problema vai ser o autoconhecimento, vai ser achar aquela razão lá atrás, né, que está levando a esse comportamento compulsivo hoje. O tratamento medicamentoso seria um adjuvante, né? A gente tem que ter sempre, né, isso na medicina. Hoje se fala muito em medicina integrativa, né? Isso é muito bom, está todo mundo falando sobre isso. Mas o que é a medicina integrativa? É exatamente isso. Não é só a gente também chamar o nosso colega, chamar aquela outra visão e sempre tentar identificar a raiz de tudo. Eu acho que esse caso cai muito bem. Tá? Descobrir, o autoconhecimento, é descobrir a raiz que está levando, que levou, né, aquela coisa lá atrás, que levou esse adulto hoje ter esse comportamento compulsivo com relação à alimentação, tratar de forma medicamentosa, sim, fazer atividade física, mudar estilo de vida, sim, mas qual foi a raiz desse problema? É só o olhar da psicanálise, da psicologia que vai identificar isso. Perfeitamente, minha amiga. Sábias palavras, muito bom. Ai, foi maravilhoso, gente. Acho que depois a gente vai ter que fazer até outro bate-papo desse. Eu amei, eu aprendi muita coisa. Realmente é uma visão assim, de reflexão, né, pela profundidade, mas de uma forma simples, né, que a gente entende. O Du falou de uma forma muito brilhante, foi muito bom. Eu aprendi muita coisa aqui, tenho certeza que você também aprendeu, tá? Então, quero muito te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo para poder falar aqui com a gente. Estou muito feliz, muito emocionada mesmo. Muito obrigada. Foi um prazer e uma honra. Quantas vezes você convidar, quantas vezes será um prazer e uma honra estarmos juntos com todos. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, cada um que ficou conosco. Se você não compartilhou, pode tratar de compartilhar esse conteúdo que é rico. Isso é ouro, gente. Compartilhe, ajude outras pessoas que podem estar passando por esse problema. E fiquem ligados no nosso próximo episódio do Pode Ler. Beijo para todos.